Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de trazer hoje um breve estudo sobre o termo neófito. É um termo que a gente sempre se depara com ele, não é? Nós sempre estamos no meio cristão nos deparando com o termo neófito. E é um termo que se encontra na Bíblia. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, esse versículo ele está na descrição do vídeo, assim como a leitura do estudo que nós vamos fazer. Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, é uma das cartas pastorais de Paulo, né? Escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito. Paulo diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então aqui, nesse versículo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, Paulo fala a respeito, Paulo usa esse termo neófito. Primeira coisa que gostaria de trazer para os irmãos, se você quiser acompanhar na descrição do vídeo, a etimologia da palavra. Etimologia é a origem da palavra. A origem da palavra neófito, ela vem do grego. É a união de duas palavras, neo, que significa novo, e phytos, que significa planta. Neófito é uma nova planta, é aquela plantinha pequena, frágil, aquela plantinha que não tem raiz ainda. Você pega assim, você puxa aquela plantinha, ela está fraquinha, não tem resistência nenhuma. Mas dependendo da planta, depois que ela cresce, você não consegue mais arrancar com as mãos. Ela cresceu, ficou forte, incorporou, né? E dependendo da espécie, ela está produzindo frutos, ela aprofundou as raízes, então aquela plantinha, ela cresceu, ela pegou corpo, pegou vigor. Agora ela tem às vezes até uma árvorezinha ou uma árvore grande, frondosa, cheia de raízes, produz fruto. Se você cortar agora, precisa até de uma serra, né? De uma serra, de um machado. Mas quando ela era aquela plantinha pequenininha, ela era frágil, né? Você pegava assim, você puxava com uma das mãos, você puxava ela, mas depois que cresceu, não. Então o neófito é uma nova planta. E nós na teologia cristã, nós aplicamos esse termo neófito. E nós lemos que Paulo fez referência a esse texto, a essa palavra, a esse termo. Esse termo, ele está no grego neotestamentário, nesse texto. E diz assim, podemos aplicar o termo neófito ao novo convertido, porque ele é como uma plantinha frágil, ainda não tem raízes espirituais. Mas depois que ele vai crescendo espiritualmente, ele vai criando raízes espirituais. Assim como aquela plantinha frágil, sem raízes, cresce e torna-se uma planta vigorosa, uma árvore forte que produz frutos, dependendo da espécie, assim também o neófito vai crescendo espiritualmente, vai ficando robusto espiritualmente e depois ele vai produzir fruto na presença de Deus. Pedro nos ensina que nós conseguimos o crescimento para a salvação mediante o genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para que nos seja dado o crescimento para a salvação. E como vem esse crescimento espiritual? O crescimento espiritual vem por meio da leitura da palavra de Deus, de uma vida de oração, buscar intimidade com Deus, a busca do Espírito Santo e as experiências que nós vamos tendo com Deus. E claro, nós não podemos deixar de mencionar aqui, e eu vou acrescentar aqui agora,
um discipulado, não é, irmãos? Um bom discipulado. Nós pegarmos aqueles novos convertidos, fazer um discipulado profundo com eles, até mesmo preparando eles para um bom tempo, fazer um curso de preparação para o batismo, porque esses neófitos, esses novos convertidos, a expectativa é que eles desçam as águas batismais e é necessário que haja uma preparação adequada para o batismo, amém? Aí, no curso do batismo, às vezes a gente considera, porque há pessoas que dizem assim, mas lá na época do Novo Testamento, igual o eunuco chegou lá, o Filipe batizou o eunuco, não precisou de curso de batismo, o apóstolo Paulo foi 3 dias depois que encontrou Jesus, foi batizado. Irmãos, olha só as circunstâncias que essas pessoas estavam vivendo, né? Mas hoje não, hoje nós temos uma teologia, hoje nós temos um catecismo, um estudo, nós temos a Bíblia, né? Deixa eu tirar a mensagem aqui, eu faço o roteiro da mensagem, de uma mensagem. Hoje nós temos aqui, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos aqui as doutrinas que nós até estamos compartilhando aqui no canal com os irmãos, várias doutrinas que precisam ser ensinadas. Hoje existe um estudo, um conteúdo de estudo para a gente poder ministrar para os novos convertidos. Hoje mudou a situação. Naquela época não, mas hoje nós temos as epístolas paulinas, temos os estudos sobre as doutrinas bíblicas diversas, a teologia sistemática com diversas doutrinas bíblicas que nós precisamos aplicar e preparar as pessoas que vão descer as águas batismais e depois elas precisam continuar tendo contato com esses estudos. Então não cabe hoje você virar e falar, não, mas não precisa de fazer curso de batismo não, porque não tem fundamento bíblico para isso. Irmãos, o momento agora é outro, precisa sim. E precisa ensinar tudo. Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então é necessário, esse batismo, esse discipulado vai trazer um crescimento espiritual também. Na época da igreja do primeiro século, aquela igreja primitiva ali, depois da igreja apostólica, né? A igreja apostólica era aquela igreja dos apóstolos. Os apóstolos morreram, a igreja primitiva entrou segundo século adentro, né? E nessa época aí da igreja primitiva, os séculos iniciais da igreja, se não me falha a memória, o batismo era realizado somente ou era na época do final do ano, do Natal, ou era na época da Páscoa, não me lembro agora, mas era realizado uma vez por ano o batismo. Para a pessoa batizar, ela ficava o ano todo tendo estudos, preparação para ela poder ser batizada. Não é aquele negócio assim, converter hoje, amanhã eu batizo. Não. A pessoa ela era enraizada nas doutrinas bíblicas para ela poder saber o que ela estava fazendo na hora do batismo, a decisão que ela estava tomando na hora do batismo, o testemunho que ela estava dando na hora do batismo, porque o batismo é um testemunho de fé, o batismo não é para a salvação é quando eu aceito Jesus como meu Senhor e meu suficiente Salvador. O batismo eu estou declarando publicamente a minha fé para as pessoas. Simbolicamente representa o velho homem sendo sepultado e o novo homem sendo ressuscitado, nascendo, sendo levantado para viver uma vida na presença de Deus. E o batismo permite que a pessoa se ingresse em uma igreja local, aí ela começa a participar da ceia do Senhor, aí ela começa a ter um cargo na igreja e por aí vai. É necessário preparar as pessoas para o batismo e um bom discipulado faz parte disso e isso vai trazer crescimento para esse novo convertido. Por que eu estou falando isso, irmãos? Vamos aqui mais um pouquinho, daqui a pouco você vai saber por que eu estou falando isso.
Considerações históricas. O termo neófito foi usado na igreja primitiva. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo usou este termo. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Paulo orientando Timóteo. O termo era usado também na Idade Média para se referir ao novo cristão. Aplicações gerais do termo. Nós somos neófitos quando somos iniciantes em qualquer coisa, qualquer que seja o campo de conhecimento. Quando você é novato em uma firma, em uma empresa, por exemplo, é principiante e está aprendendo o serviço, você é neófito ali. Aí você vai crescer no conhecimento do serviço com o passar do tempo, né? Neófito é principiante. Então, a gente tem a aplicação espiritual, né, teológica, que neófito é um novo convertido, e neófito significa nova planta, mas você é neófito na empresa onde você está, você é neófito no idioma que você começa a aprender. Eu não sei nada de inglês, você começou a estudar inglês, você é neófito em inglês, você está começando a ser uma plantinha, daqui um tempo, daqui uns 3 anos, você já está até falando inglês fluentemente. Né, fazendo um curso assim, nesse sentido de regular ao longo do tempo. Então, neófito é o principiante, aquele que está começando. E o item 5 foi que eu falei, neófito e prosélito. Então, até aqueles 3 primeiros anos ali, a pessoa vai se preparando, vai crescendo na graça e no conhecimento, né? E depois ela se chama prosélito. Olha só, há pessoas que consideram neófito na fé, agora estamos falando da igreja, lá, o novo convertido, uma pessoa que se converteu até 3 anos. Até 3 anos, a pessoa se converteu até 3 anos, ela é um neófito. Ela está tendo ela está aprendendo a palavra de Deus. Depois de 3 anos, essa pessoa é considerada prosélito. Ela já está mais amadurecida na fé, né? Proselitismo, nós sabemos que o cristianismo ele é proselitista. Por quê? Porque o proselitismo é você agir para conquistar novos membros, né? Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a característica do cristianismo é ele ser proselitista. Ele vai em busca de conquistar membros, mas não para a igreja, mas para a salvação, não para a igreja local como nome de igreja, mas para a igreja espiritual, para os lavados e remidos no sangue de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E de ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos ali, na grande comissão, toda uma orientação proselitista de Jesus. Então, a pessoa, depois que ela firmou na fé ali, ela já está mais amadurecida, é prosélito, entendeu? Acabou que nós falamos um pouquinho aqui da história do cristianismo, né? Falamos a respeito do batismo, falamos agora aqui a respeito do proselitismo, né? Falamos da característica proselitista do cristianismo. Acabou que a gente falou um pouquinho da história da igreja. E uma coisa que me veio aqui agora, irmãos, e que talvez seja pertinente a gente considerar aqui agora uma situação. À luz do nosso estudo, a gente considera que uma pessoa até 3 anos, ela é um neófito, ela está aprendendo, se preparando para o batismo. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente consagra as pessoas. Paulo disse para Timóteo: não imponha a mão precipitadamente a ninguém. Não seja precipitado ao impor as mãos, porque quando você consagra uma pessoa, pastor, presbítero, algum obreiro, você impõe a mão sobre essa pessoa. E a gente vê que às vezes a pessoa tem 1 ano, irmãos, a pessoa tem 1 ano de convertido, 1 ano e pouquinho, e já é consagrado pastor. Quer dizer,
É necessário ter uma preparação na palavra de Deus, é consagrado presbítero, às vezes tem 1 ano só de convertido. Uma pessoa com 1 ano de convertido, que tenha, mesmo que tenha tido experiências com Deus, eu penso que ela não está tão aprofundada nas doutrinas bíblicas como deveria. É necessário ter um tempo para essa pessoa se aprofundar nas doutrinas bíblicas e deixa ela lá desenvolvendo o trabalho dela, né? Ela vai crescendo, vai pegando experiência e mais para frente ela pode ser consagrada a obreiro, a pastor. Mas, irmãos, muitas vezes a pessoa tem 6 meses, 1 ano de convertido e é consagrado pastor, irmãos. É necessário ter uma preparação. Você vai fazer uma faculdade de teologia, um seminário, é pelo menos 2, 3 anos de estudo. É necessário ter e buscar esse conhecimento bíblico, o conhecimento das doutrinas, para que a pessoa tenha uma estrutura. Ela tem um chamado para ser pastor, amém, mas ela tem que ser preparada também. Davi, né, fazendo um paralelo aí, Davi ele foi ungido rei com 17 anos, alguma coisa assim, jovenzinho. E só com 30 anos que ele começou a reinar. Durante 13 anos Deus foi preparando ele. Então é necessário essa preparação. Eu penso assim, não se deve pegar uma pessoa, mesmo ela prega muito bem, tudo bem que prega bem, mas tem 1 ano de convertido, já está consagrando pessoa obreiro, já está consagrando pessoa pastor. É necessário ter um aprofundamento, amém, irmãos? Para que a gente não imponha precipitadamente as mãos. Paulo falou sobre isso com Timóteo, para não consagrar precipitadamente uma pessoa. A pessoa tem que estar preparada, ela tem que ter tempo de amadurecimento, ela tem que ter tempo para criar raízes no Evangelho, para criar raízes na doutrina bíblica. E uma pessoa com 1 ano de idade, com 1 ano de convertido, com 1 ano de idade espiritual, né? E às vezes é um novo convertido mesmo, verdadeiramente convertido, sinceramente convertido. Não estou questionando a conversão dele, eu estou questionando que ele não está preparado. 1 ano de convertido, 1 ano e pouquinho de convertido, meu irmão, não pode consagrar uma pessoa dessa a pastor, por exemplo. Por mais que esteja pregando bem, ele é muito novinho ainda, ele é muito neófito ainda, para poder assumir uma responsabilidade dessa. Mas se ele está desenvolvendo o trabalho, deixa ele desenvolvendo, que ele vai pegando experiência, ele vai pegando o desenvolvimento da coisa, né? O know-how da coisa, né? O como fazer, né? Know-how é o como fazer. Ele vai pegando o know-how da coisa, o como fazer da coisa. O saber fazer, né? O saber como, né? Know-how é o saber como ele faz as coisas. Então aí ele vai adquirindo experiência e depois ele é consagrado. Amém? Para que não haja consagração de neófitos. A igreja precisa preparar obreiros com estudos bíblicos, com orientação pastoral, com discipulado, com oração e preparar essas pessoas e dar visão para essas pessoas que elas precisam perseverar para elas poderem amanhã ou depois serem obreiras na obra do Senhor, amém? Varões e varoas valorosas que vão fazer a obra do Senhor e o nome do Senhor vai ser glorificado. Falei mais do que eu planejei. Pensei que esse estudo fosse ficar uns 7 minutos, mas as coisas foram vindo na medida que a gente foi lendo aqui o roteiro que está na descrição do vídeo. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.